Boa noite a todos. Retornamos para mais um dia, né, dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Dando continuidade hoje, né, a parte terceira, ao capítulo 1 das Leis Morais. Nós estamos terminando de ver hoje o subtítulo Bem e o Mal. Na questão 645, Kardec vai perguntar: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Entre outras palavras, Kardec está perguntando assim: uma vez que a pessoa se situa no meio vicioso, ele não é levado irresistivelmente a também seguir o vício ou o crime? Ou seja, se nós efetivamente pudéssemos crer nesse arrastamento irresistível, nós teríamos que aceitar que a pessoa, nesse caso, o espírito, não teria escolhas. Então, por isso que Kardec leva essa pergunta aos espíritos e eles respondem: arrastamento, sim, ou seja, é uma força considerável. A do vício, a da criminalidade, do desrespeito, a da violência, da crueldade, né? Crianças que se encontram, por exemplo, no ambiente de guerra, jovens, adolescentes. Então, há um arrastamento, quer dizer, essa força exterior é significativa. Irresistível não, ou seja, apesar de nós reconhecermos a força desse arrastamento, ele não é irresistível, quer dizer, o espírito permanece dotado do seu livre-arbítrio, do seu poder de escolha. Continuam eles, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas, ou seja, que mesmo nestes ambientes viciosos, muitas vezes, existe alguém com virtudes. O próprio espírito, muitas vezes, possui uma bagagem moral que lhe garante aguentar e resistir a esta força do vício que é externa, né? Fora isso, nós já afirmamos ontem, nós nunca estamos sós nas nossas encarnações. Então, sempre vai haver um amparo que vem de um pai ou de uma mãe, quando não são destes, de um irmão, de um parente, de um amigo, de um vizinho, de um terceiro que presta auxílio, ou que se faz seu amigo, de um pastor, de um padre, de qualquer congregação religiosa. Então, sempre vai haver a atuação da misericórdia divina através dos seus prepostos. Nós somos prepostos de Deus, não podemos nos esquecer disso, né? Então, todos de nós que tivermos algo de positivo para passar, que possamos, em algum momento das nossas vidas, estender uma mão, nós devemos fazer isso, porque estamos atuando, sendo úteis. Olha o que a gente viu nas questões anteriores, dentro desse mesmo subtítulo, né? Quer dizer, que não basta ser caridoso, é preciso ser útil, né? Continuam ainda eles: são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, é por isso que nós vamos ver, muitas vezes, em ambientes que muitas vezes nós poderíamos pensar assim: mas como ele conseguiu? Tamanha a dificuldade, né? Tamanho meio adverso em que ele se encontra reencarnado, e aquele espírito consegue resistir. Então, aqui eles estão dizendo assim, que muitas vezes estes espíritos recebem essa tarefa, muitas vezes eles solicitam essa missão de reencarnar nesse meio vicioso, meio criminoso, né, cruel, para que ele, através da sua força e resistindo às tentações, às adversidades, ele dê o exemplo. Claro que nunca nos comparando, porque nós estamos muito distantes ainda de Jesus, mas nós podemos ver isso em Jesus. Então, Jesus, ele encarnou na Terra num período de extrema violência, né? De domínio do mais forte, do poderio romano, né? De grande, digamos assim, desvirtuamento por parte dos fariseus e saduceus, daquilo que efetivamente brilha na lei judaica. Então, Jesus nasceu neste meio. Jesus foi criado no judaísmo, e, no entanto, ele demonstrou a sua força moral trazendo novas propostas. Então, ele veio exemplificar, por isso que ele viveu, né? Ele não se restringiu a escrever, pelo contrário, ele não escreveu nada, né? Ele viveu mostrando para todos aqueles homens daquela época e para todos nós que viemos reencarnando desde então, continuando o nosso progresso, que é possível
fazer escolhas diferentes, mesmo quando o mundo pareça, vamos dizer assim, não ajudar. Mesmo quando o mundo pareça apresentar só adversidades e desafios. Então, que é possível escolher, que mesmo assim, cabe a nós o poder da escolha entre seguir o bem e seguir o mal, entre construir virtudes em nós, né, ou voltar às sombras do nosso primitivismo, cabe a nós. Nós permanecemos dotados deste livre-arbítrio. Na questão 646, que é a última questão de Kardec dentro desse tópico bem ou mal, ele pergunta: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Ou seja, será que tem condição para fazer o bem? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Vamos ver o comentário que os espíritos trazem, a resposta, e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Respondem eles: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre, que divide com outro seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da rainha. Então, mais uma vez, do óbolo da viúva. Então, mais uma vez aqui nós vamos ver, que nós já colocamos, porque trazido pelos espíritos, que o essencial é a intenção do espírito, é o desejo, a boa vontade de servir, a boa vontade de ser útil, a boa vontade de prestar auxílio ao seu semelhante, a boa vontade de fazer a ele o que você gostaria de receber. Então, aqui os espíritos dizem, olha, não tem valor, isso não pesa na balança a quantidade de dinheiro que você dá. Não pesa na balança a quantidade de bens materiais que você distribui. Não pesa na balança o tanto de horas que você disponibiliza. O que mais vale é a intenção, a sua boa vontade. Então, muitas vezes nós vamos ter, dentro disso que nós falamos, né, como exemplos práticos, claro, fictícios, que eu estou trazendo para vocês. Nós vamos ter, por exemplo, uma pessoa que doa milhões, mas possui bilhões. Para ele não faz falta. E nós vamos ter uma pessoa que ganha muito pouco e que do pouco que possui, com sacrifício, doa uma quantia ínfima, mas faz de boa vontade. Veja só, eu não estou dizendo que o rico não faz de boa vontade. Ambos podem ser avaliados pela providência divina, pelas leis divinas, dentro da intenção, como efetivamente praticando o bem e sendo úteis. Não quer dizer que o rico não vá ser caridoso, que não vá ter valor os milhões que ele doa. Assim como não quer dizer que a quantia ínfima não tem valor. Ambas têm valor, porque não é a quantidade que é significativa. Agora, se vocês me perguntam assim, mas e se o rico faz só para se mostrar, só para ser aplaudido, só para que ele possa ser visto? Aí já é outra questão, porque aí nós vamos ter que analisar também, dentro da intenção do espírito, a quantidade da sua vaidade, né? A quantidade da sua intenção de aparecer. Se ela é maior ou menor que a efetiva intenção de ajudar o seu semelhante. Então, vejam só, a análise é interior. É por isso que nós falamos que não há um tribunal julgador. Não há um Deus sentado num trono que condena ou premia os seus filhos. Eu estou afastando minha cadeira, gente, que minha gatinha está andando aqui embaixo. Não há um Deus que faz este julgamento baseado na exterioridade de nós. A análise é toda consciencial. Então, eu sei exatamente se eu estou sendo vaidosa ou se eu tenho boa vontade e efetivamente quero ser útil. Não é? Então, é isso que tem real significado. Dentro ainda dessas colocações que nós fizemos, por exemplo, não é a quantidade de horas. Vocês imaginam uma pessoa que tem um tempo livre imenso, e aí ela pode dispor de muitas horas semanais para fazer, por exemplo, um atendimento fraterno no centro espírita. E ela o faz de boa vontade, sendo útil, com toda a sinceridade. Tem valor essa doação, é claro? Tem valor este serviço de doação pessoal, de doar seu tempo?
seus ouvidos, a sua palavra amiga e fraterna? Claro que tem. Mas aquele que também é muito ocupado e que pode dispor tão somente 1 hora na sua semana, porque ele tem que trabalhar muito. Não interessa se ele ganha pouco ou menos. O fato é que ele é um trabalhador honesto. E ele se dispõe de boa vontade, buscando ser útil, de 1 hora por semana. Isso tem valor? É claro que tem. Não é a quantidade de horas. É a intenção que nós colocamos na prática de tudo o que fazemos. E aí a gente encerra aqui este tópico trazido por Kardec sobre o bem e o mal, deixando muito claro que nós sempre vamos saber. Nós, que estamos na Terra, experienciando no mundo de provas e de expiações, caminhando para um mundo de regeneração, nós já temos consciência suficiente para saber exatamente fazer escolhas. Então, ninguém pode dizer assim, eu não sabia. Não. Ninguém. Nem o católico, nem o espírita, nem o evangélico, nem o budista, nem o muçulmano, nem o ateu. Porque as leis divinas e essa noção de bem e de mal estão escritas em nós. E nós nunca podemos nos esquecer que somos espíritos milenares. E as nossas experiências estão todas registradas no campo mental de nós mesmos. E é por isso que nós não podemos dizer, eu não sabia. Nós somos espíritos que já experienciamos diversas, incontáveis vezes. Vocês vão me falar assim, mas eu não me recordo. É por isso que eu digo que eu não sabia. Você diz que não sabia, mas certamente no campo da sua consciência há indicativos da escolha a ser tomada. E você optou, muitas vezes, pela escolha egoísta, pela escolha do desajuste, do preconceito, do desrespeito, ou seja, não há como você negar que na sua consciência você sabe exatamente o que deve fazer. Bom, e aí a gente vai começar o novo subtópico apresentado por Kardec, divisão da lei natural. Lembrando que nós estamos justamente falando da lei divina ou natural, porque são a mesma coisa, né? Então, na questão 647, Kardec vai perguntar: a lei de Deus, que é a lei natural, se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Quase que revivendo, né, a pergunta do fariseu a Jesus, né? Qual é o preceito mais importante da lei? E Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Deixando muito claro que todos os demais mandamentos estão inseridos neste que ele considera ser o preceito principal. Então, Kardec aqui age da mesma forma, né? Então, ele pergunta assim, essa lei de Deus, porque nós sabemos que ela rege não só o campo moral das criaturas, nós já vimos isso no início deste capítulo, ela rege tudo, todo o universo, então todas as leis físicas, químicas, geográfico, tudo está abrangido dentro destas leis naturais, que nós ainda não conhecemos todas. Nós vamos acessando estas leis na medida em que as compreendemos. E então, vamos nos aproximando da justiça divina, desse amor incorruptível e sublime da força criadora. E aí os espíritos, então, respondem a Kardec nesta pergunta. Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ou seja, aqui os espíritos estão dizendo assim, não, essa lei do amor ao próximo, realmente é a lei absoluta. A lei divina é essa, tem nesse o seu preceito maior, mas nós precisamos ir exemplificando para vocês, ensinando para vocês a aplicação dessa lei de amor, dizendo para nós o seguinte, esse amor não é o amor que nós hoje conhecemos como o filial, o paternal, o maternal, né? O fraternal, não é isso. É um amor incomensurável. É o amor que Jesus tem para com todos nós, para com toda a humanidade.
que somos seus pupilos. Então, nós ainda não sabemos esse amor. Nós não sabemos amar desta forma. Nós estamos experienciando espécies de amar. Então, por isso que eles falam, nós precisamos ir mostrando a forma prática desta lei maior nas suas vidas, para que vocês possam compreendê-la. Continuam eles. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, os espíritos já sentiram. É por isso que o espiritismo vem como o Consolador prometido. Vem revelar, vem levantar véus. É por isso que Jesus, já anunciando esse movimento dos espíritos, vem dizendo, né, que as coisas seriam aclaradas, que tudo seria dito. Dito, inclusive, daquilo que ele fez uma menção, muitas vezes pequena, porque ele não podia aprofundar na época. Então, ele falou para os apóstolos, tem muito mais que eu precisaria dizer-vos, mas vocês não são capazes de suportar. Então, virá, né? Virá o Paráclito, que virão esclarecer. E aí as coisas serão, digamos assim, o véu será levantado. Aí vocês terão mais esclarecimentos. Então, é por isso que os espíritos agora dizem, e eles vão fazer esse desenvolvimento nos próprios capítulos dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, eles vão desenvolver e trazer como que é na prática esse preceito de amar ao próximo. Como que ele se insere nas nossas vidas do cotidiano, porque nós somos espíritos medianos. Nós não somos espíritos superiores. Se o fôssemos, nós não precisaríamos de tantos detalhes. Eu me recordo, agora já não me lembro em qual livro que eu li isso, mas depois, analisando, e eu percebo que é a verdade, né? Que os grandes espíritos superiores, os espíritos realmente de imensa luz, eles falam pouco, trazendo muito. E espíritos medianos, espíritos não tão avançados, precisam dizer muito, muitas vezes para falar pouco, né? Então, nós vamos perceber isso claramente em Jesus, o quão simples são as parábolas de Jesus, imagens simples do cotidiano, muitas vezes trazendo, em quase todas, uma mensagem controversa, que é justamente para nos colocar a pensar, para tentar, através dos séculos, aprofundar cada vez mais a lição moral. Porque Jesus fala ao espírito imortal, não tão somente o homem, mas o ser espírito integral e imortal também abrange as nossas tarefas como homem encarnado. Então, a mensagem também tem que se aplicar no plano físico. Então, agora os espíritos, no livro dos espíritos, nos próximos capítulos, vão trazer essa força do amar ao próximo, para a vida prática. No que se subdivide, quais as leis que estão abrangidas por este preceito maior que é de amor. E aí, Kardec encerra, então, essa questão 647. Vamos para a última, dentro deste que foi um tópico curto, divisão da lei natural, né? Na verdade, é quase como se os espíritos dissessem assim, olha, a lei natural não tem divisão. O que eu já brinquei aqui nos nossos estudos, né? Religião e ciência não tem divisão. Nós precisamos ainda dividir, porque a gente não tem profundidade intelectual e moral para compreender que Deus abrange absolutamente tudo. Então, como nós ainda somos muito limitados, precisamos estudar, nos dedicar, pesquisar, aprofundar em separado. Mas dia virá em que nós, como espíritos mais evoluídos, iremos compreender a grandiosidade divina que se estende sobre todos os campos da ciência e sobre todos os campos da religiosidade, né? Da filosofia, de tudo mais. Então, esse tópico é pequeno, é quase como os espíritos dizendo, falar assim, ó, a lei é uma só, mas a gente vai dividir para vocês poderem estudar, para vocês poderem pensar sobre, para vocês poderem meditar, e finalmente, depois deste exercício de compreensão, de estudo e meditação, poder fazer. Então, na última questão, Kardec vai perguntar, na 648, desse, que é o capítulo 1, nós estamos encerrando o capítulo 1 aqui.
que falou da lei natural, da lei divina ou natural. Então, pergunta Kardec na 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, aqui os espíritos disseram o seguinte: olha, essa divisão que eles fizeram, porque Kardec vai apresentar o estudo nessas 10 divisões, é o que nós achamos importante para classificar e para facilitar o entendimento de vocês, mas isso não é absoluto. A lei natural, a lei divina, ela pode ser estudada, meditada, aprendida de outras formas. Então, nós não estamos dizendo a verdade absoluta. É só a forma que nós melhor encontramos de trazer para vocês os esclarecimentos que nós, espíritos responsáveis pela codificação, entendemos serem necessários. Então, é isso que eles estão dizendo. Então, mais uma vez, aqui, eu me vejo surpreendida pela humildade destes espíritos, coordenados pelo Espírito de Verdade, né? Que traz, através de Kardec, que é o codificador, mas através dos incontáveis médiuns que trabalharam na codificação, né? Respondendo a muitas perguntas, intermediando as respostas dos espíritos, eu vejo essa humildade, que para mim é indicativo perene de sabedoria, né? Nós poderíamos falar muitas coisas filosóficas a respeito, mas acho que ainda a máxima de Sócrates permanece válida. Eu só sei que nada sei. Então, ele que era o homem mais sábio da sua época, sabia que ele nada sabia. Ou seja, os espíritos responsáveis pela codificação, espíritos iluminados, espíritos de grande evolução, de muito conhecimento, espíritos antigos que experienciaram muito na Terra e em outros orbes, eles vêm e dizem assim: olha, o que nós estamos dizendo, nós não estamos encerrando o assunto. Isso é aquilo que nós sabemos. Ou seja, também eles, os espíritos sábios como são, sabem que não sabem tudo. Isso, para mim, é um sinal, é um indicativo que nós devemos buscar sempre nas nossas pesquisas, nas nossas análises, naquilo que nós buscamos dentro do espiritismo, do espiritualismo, de qualquer filosofia religiosa, para que nós possamos trazer isto para nós. Nós não sabemos tudo. E não saberemos tudo nesta vida. O nosso caminhar é incomensurável. Nós não podemos medir até onde nós vamos saber. Nessa vida e nem nas que virão. Então, nós precisamos também aprender a humildade com os espíritos superiores, de muitas vezes reconhecer: olha, este é meu ponto de vista, esta é a minha opinião, mas eu respeito a sua, mesmo que seja discordante da minha. Isso também é amor. Bom, e aí aqui, encerrando esse capítulo 1, nós damos início, nesses pouquinhos minutos que faltam no nosso tempo, ao estudo capítulo 2, iniciamos, da lei de adoração. E o primeiro tópico que Kardec e os espíritos vão apresentar é o objetivo da oração. Por que a gente deve adorar a Deus? Na questão 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? O que é adorar? Na elevação do pensamento a Deus. Olha a resposta. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, nós espíritas, nós podemos compreender o seguinte: adorar é elevar o meu pensamento a Deus. Eu não preciso de intermediários. A questão da adoração é entre mim e Deus. Eu também não preciso gritar aos 4 cantos do mundo, porque o meu pensamento
Não precisa ser verbalizado. Aliás, nós temos aprendido com os espíritos que o pensamento é muito mais completo do que a linguagem falada. Os espíritos nos dizem isso, né? Eles, inclusive, falam na própria codificação do Livro dos Espíritos, nós já vimos isso, que muitas vezes eles têm dificuldade de trazer a ideia, ou seja, traduzir completamente o pensamento, porque nós temos limitações na linguagem, ou seja, para adorar a Deus, eu não preciso gritar. Ninguém precisa saber. Não precisa ser público. É dentro de mim, no silêncio interior da minha alma. Também não tem tempo determinado, pode ser 1 segundo, 2 segundos, 2 minutos, 10. Não importa. O importa é que eu esteja me dirigindo, elevando o meu pensamento ao Pai. Na 650, Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Então, muito simples. Vocês vão se lembrar lá na primeira parte do Livro dos Espíritos que Kardec perguntou se essa noção divina ela precisa ser ensinada ou se ela está conosco. E os Espíritos responderam que já está conosco. Então, aqui ele quer saber assim, adorar é inato em mim ou eu preciso ser ensinado? Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A vida é uma eterna busca do equilíbrio. Ser homem encarnado no plano material, ou ser espírito desencarnado com tarefas nos planos espirituais, vai exigir de nós uma busca incessante pelo equilíbrio entre o reconhecimento de que seremos sempre inferiores ao Pai e que a Ele devemos nos remeter quando necessitarmos de auxílio, porque nós sempre vamos necessitar de auxílio, mas também acreditar que nós podemos. Então, há essa busca do equilíbrio. Não é você sentir-se 100% fraco e incapaz e entregar para Deus tudo que te compete. Não. E também não é você achar na sua prepotência e arrogância que Deus não existe, que você pode tudo. Que tudo acontece por fruto do acaso. Não, é o equilíbrio. É você reconhecer-se criatura. É você sentir-se filho do Pai, elevar o seu pensamento a Ele, reconhecendo a sua limitação, porque nós temos limitações, mas ao mesmo tempo, enxergando, reconhecendo em nós toda a potencialidade que o Pai nos dotou para avançar. Então, tem uma frase do Evangelho que é muito significativa para mim. Eu repito ela muitas vezes no meu pensamento. E é simples. É quando um soldado, na passagem bíblica, se dirige a Jesus e diz assim: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. Ou seja, eu creio. Eu sei que nós podemos. Eu sei que as potencialidades de evoluir, de amar, de ser bondoso, de ser humilde, de ser compassivo, de construir um mundo melhor. Eu sei que toda essa potencialidade está em mim, mas ajuda a minha fé. Eu reconheço a minha limitação. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso, Jesus, da tua intercessão. Eu preciso, ó Pai, força criadora e inteligência suprema, que a tua misericórdia se faça em minha vida, para que eu possa ter sabedoria para avançar, para que eu possa ter esperança nos momentos de fraqueza, para que eu tenha absoluta entrega de mim mesma dentro dos grandes desafios que se me apresentarem, porque eu sei que estás contigo e porque eu sei que eu posso prosseguir. É esse equilíbrio. Bonito, né? É assim que Deus quer. Não adianta nós questionarmos. É ato de aceitação, submissão. Mas a submissão do filho em relação ao pai tem de ser submissão dentro da ação. Ação de progredir sempre. Amanhã a gente volta, nosso horário de estudos às 7 horas da noite, para dar continuidade a esse capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, da Elisete, de todos aqueles que seguem os nossos estudos, nos horários
possíveis, porque eles ficam aí gravados, tanto na nossa página do Cefacis no Facebook, quanto são disponibilizados também, inclusive em ordem, no YouTube. Um grande abraço para vocês e até amanhã.